O próximo módulo do programa é o módulo Ações, onde se trabalham com ações na estrutura. O programa de geração automática gerou alguns estados de ações: ação permanente, sobrecarga, aproximando-se, vento da esquerda, vento da direita, vento longitudinal, pressões internas para um e para o outro vento. Bem, eu vou pedir para o programa gerar automaticamente o peso próprio da estrutura. Então ele vai criar um estado de ações, peso próprio, o qual eu não tenho acesso, não se tem acesso, o usuário não tem acesso a editar esse estado de ações. Mas eu vou levá-lo, posicioná-lo lá no topo da lista. Opa, esse aqui não. Ok. Então, esse primeiro estado de ações não se tem ainda carregamento, ação permanente. Eu vou isolar essa layer para se visualizar melhor. Então, aqui se tem 25 kg por metro linear, então seria 5 kg por metro quadrado ação permanente declarada, vezes 5 metros, se tem então 25 kg por metro ou 0,25 kg por centímetro. E assim por diante. Como é que funciona, apresentando especificamente o sistema de carregamento do programa? Ele tem disponível ações concentradas e ações distribuídas. Ações concentradas são concentradas no nó. Eu vou simplesmente colocar aqui uma carga aplicada nesse nó. Ok. E ações distribuídas. Eu clico nesse botão, seleciona uma, duas barras. O programa tem diversos tipos de ações distribuídas de gravidade, global X, Y, Z, seriam forças que são paralelas aos eixos cartesianos, aos eixos globais, e local Y e Z, o local Z são em relação aos eixos locais das barras. Eu vou pegar uma carga de gravidade e vou dizer, essas duas barras estão carregadas com 150 kg por metro, 1,5 kg por centímetro. Ok, carregou. Caso eu quisesse carregar outras barras, eu posso repetir o comando, ou eu posso usar a ferramenta já mostrada previamente, que seria a ferramenta copia propriedades. Então, opa, essa aqui não. Eu digo assim, de novo no comando, copia a carga que está aqui, passa nessa e nessa barra aqui. E o programa copiou. Ou seja, essa ferramenta CP é exatamente igual àquela vassourinha ou o pincel dos programas CAD normalmente usados. Ação concentrada, desculpa, ou eu repito aqui uma carga concentrada, ou eu posso também copiar. Eu selecionei, no caso foi o nó, e eu aplico essa carga concentrada em outros nós, e o programa copiou as cargas. Bom, vamos apagar. É com essa facilidade que se trabalha com cargas no programa no módulo de ações. Eu vou apagar, selecionei apagar, eu comando excluir, e estou selecionando as barras, mas em realidade ele vai apagar o carregamento. Ele não apaga barras porque se está trabalhando com, se está no módulo de ações. Módulo de análise. Então, se tem a combinação 1, peso próprio, e a sua ponderação, ação permanente, sua ponderação, sobrecarga, a sua ponderação. Ok, atualizar. Combinação 2, eu faço peso próprio, ação permanente e vento transversal. Então está se ponderando corretamente ou convenientemente esses estados de ações. Agora com vento longitudinal e com vento
Opa, vamos fazer o seguinte, a número 3 eu desligo esse aqui, ligo esse aqui e desligo o último, tá perfeito, ok. Então, ação peso próprio, vento transversal, e atualizo esse estado de ações. E esse aqui fica destinado ao vento longitudinal e pressão interna para vento longitudinal. Ok. Uma observação que cabe nesse momento é dizer o seguinte: na própria rodada que se faz no programa, se pode, com uma única análise, se pode combinar ações ou estados de ações para dimensionamento, estados limites últimos, e para estados limites de serviço, diferente de outros programas estrangeiros. Eu posso, por exemplo, aqui na sobrecarga, numa só análise eu posso obter esse resultado. Então eu multiplico aqui por um valor que eu queira, atualiza. Aqui o vento também, eventualmente eu poderia mudar. Não estou nem usando dados de norma, sugestões da norma, mas eu estou simplesmente colocando um outro número para mostrar. Isso é possível e numa só operação. Ao clicar em envoltória, o programa segue adiante. Aqui estão os itens que eu quero exibir no relatório da análise. Ele terminou a análise, ótimo. E eu posso mostrar alguma informação. Por exemplo, ao pedir resultados, eu estou pedindo aqui deformada da primeira combinação. Eu me aproximo do nó e o programa exibe os deslocamentos nodais. Está se observando deslocamento grande em Z, porque em realidade eu não dimensionei ainda a estrutura. Se eu pedir a deformada da combinação que tem a vento, aí mostra que a estrutura caiu, a inércia dos pilares eu tinha colocado unitária, muito pequena. Bom, vamos então para o módulo de dimensionamento, dimensionar a estrutura. Previamente eu já tinha marcado, mas eu desmarco. Eu vou desmarcar esses nós que são contraventados, ou nós contidos lateralmente. Então, desmarquei. Existe a possibilidade de, no módulo, de ver preferências em termos de travamento, alguma configuração. Eu posso ou devo habilitar travamento automático. Isso significa que eu estou habilitando o travamento automático toda vez que eu tenho uma barra chegando em outra, né? Então, o banzo superior está sendo travado por essas barras diagonais e montantes. É isso que está dizendo habilitar travamento automático. Significa que o banzo não teria a possibilidade de ter uma deformada como essa aqui. Eu estou travando esses pontos. E há a possibilidade também de travar os pontos onde chegam terças. Eu vou manter essa opção desligada e vou então finalmente travar os nós contidos lateralmente. Eu estou determinando, à medida que eu estou fazendo o projeto, eu vou impor essa situação, nós contidos lateralmente. E agora dimensiona-se as barras, ou antes disso, existe no programa esse módulo de dimensionamento, existe combinação de barras combinadas. Eu poderia também declarar alguma barra como uma viga mista, ou eu ter grupos de dimensionamento. Eu posso, por exemplo, selecionar o banzo superior e ser um grupo de dimensionamento. Vou fazer um dimensionamento bem simples, sem barra por barra, individual. Ao se clicar, ao se selecionar uma ou um conjunto de barras, o programa MCalc Perfis abre a sua janela de diálogo. Eu posso escolher, ou devo escolher o perfil que eu queira. Eu vou setar no banzo superior esse dimensionamento, 170 por 60 por 3 milímetros. Eu marco
eu pego um aço SAC 300 e oriento o perfil da maneira como ele vai ser aplicado na estrutura. Ok, calcular, aplica a todos, sair. Bom, a estrutura já, o bando superior todo ele foi dimensionado e a performance desse perfil, 86%, ou seja, a relação solicitação-resistência, está nessa faixa. Eu vou já tentar melhorar um pouco, otimizar a estrutura, quem sabe passando para 265. Então, também passou todos e os números estão aumentando. Aqui eu já estou com 95%, 96%. Está no limite. Está no limite, então eu mantenho esse dimensionamento. Para o banzo inferior, eu posso usar essa ferramenta de dimensionar, ou eu poderia também dizer o seguinte, usar a ferramenta copiar propriedades, ou seja, assim, no módulo de ações, ela copiava ações, no módulo de dimensionamento vai copiar o dimensionamento de uma barra para outra. Então eu digo assim, copiar o dimensionamento que está nessa barra, confirma a seleção e aplica nessas aqui. O programa não só copiou, ele testa e copia. Apareceu muitas barras vermelhas, elas estão subdimensionadas. O que se faz? Antes de tudo, troca a orientação do perfil. Eu passo aqui para, por exemplo, para 3 milímetros. 3 milímetros, vamos ver o que acontece. 14 barras não passaram, continua-se com um dimensionamento. Quem sabe chapa 335. 10 barras não passaram. Vamos passar logo para 375. Vamos ver se todas passam. 6 barras não passaram, onde então essas aqui eu redimensiono, passando para 65 milímetros. Então vejam que ao mesmo tempo que eu estou dimensionando, não, passando logo para 70. Eu estou redimensionando a estrutura ao mesmo tempo que eu tenho uma barra aqui com 1%, eu vou manter nesse momento e depois na reanálise a gente vê. Ao mesmo tempo que eu dimensiono, eu tenho como otimizar a estrutura. Vamos dimensionar. Esse dimensionamento é feito na hora que se faz, é feito on the fly. Durante o voo é que eu estou dimensionando a estrutura. Vamos pegar diagonais 45 e montantes 45 por 3, afastadas entre si de 160 e um travejamento a cada L sobre 4. Calcula, aplica a todos, 4 barras não passaram. Então, eu seleciono essas aqui, ok, vamos passar para 50 milímetros. Vamos ver o que acontece. 2 não passaram. Vamos direto para 55. Ok. E basta agora dimensionar os pilares. Vamos escolher um perfil soldado, um perfil I. Não, aqui mais fácil eu proceder assim. Aqui eu mudo para 400 e já vou botar já vou otimizar essa estrutura, uma tentativa de otimização, já para a chapa de meia polegada nas mesas. Ok. Vamos reanalisar a estrutura para ver se há alguma modificação no dimensionamento. Ok. Então vejam, agora se tem um dimensionamento bem simétrico. Antes não estava simétrico, agora por quê? Se reanalisou a estrutura. Bem, vou visualizar isso em 3D e lembram que eu tinha congelado as outras layers e dimensionado só só esse pórtico aqui. O que eu faço agora? Vou copiar o dimensionamento que está neste plano para outros planos, usando essa ferramenta, CPP. Eu identifico o plano, fonte
e depois vou clicando em duas barras não colineares para identificar os planos alvo. Então esses dois, e assim sucessivamente. Bom, terminado o trabalho, terminada a cópia, a seleção, eu peço para ele copiar, e o programa não só copia, mas ele testa e copia. Estamos precisando fazer uma nova análise. Então, vamos lá. Uma nova análise da estrutura. Uma nova análise, um novo dimensionamento, quem sabe. Bom, agora a estrutura está bem condicionada e a gente observa no colorido que o colorido é igual para todas as barras, para todos os portos, com exceção dessas barras de oitão, desses portos de oitão, cujo a área de influência é menor do que dos pórticos centrais. Existe possibilidade de se visualizar a seção das barras. Eu preciso desligar isso aqui. Então, os perfis estão orientados dessa maneira. Eu tenho como exibir o perfil que está sendo adotado pela barra, e eu teria também uma visualização, uma renderização em 3D, um módulo render, onde então eu, além de ver o dimensionamento, a orientação, ver a estrutura, eu estou vendo a orientação também dos perfis. Esse é um módulo que é destacável. Eu posso gerar o meu modelo e mandar esse programinha que faz a renderização para o cliente junto com o meu modelo, e o cliente vai poder passear pela estrutura, visualizar a estrutura em 3D. Então, isso digamos, é um efeito bem interessante, é um recurso bem interessante que se possibilita para o programa. Eu vou visualizar, eu vou reanalisar a estrutura toda vez que eu dimensiono, entro no modo de dimensionamento, o programa pede uma reanálise. Eu vou isolar um dos layers, esse aqui, e vou ver resultados. Então, agora se tem os deslocamentos estão compatíveis, a primeira combinação de ações, a segunda que é relativa ao vento, agora a estrutura está efetivamente de pé. Eu tenho como visualizar forças normais, né, então da primeira combinação que a gente já... Então eu tenho compressão em cima, tração embaixo, tem como se ter cortantes, é óbvio, não se tem cortante nessa estrutura, menos dos pilares, e o momento em Y também. São elementos de treliça, eu só tenho os pilares submetidos, são elementos de pórtico submetidos a momento. O relatório da análise é um relatório muito grande, né? É enorme, é um texto onde tem coordenadas nodais, conectividades, forças nas barras, ações e os resultados, né? É muito grande, né? Mas de toda maneira eu posso salvar esse relatório como um arquivo RTF para posteriormente abrir e editar esse arquivo com Word. Ou eu posso visualizar o relatório do dimensionamento. Aqui se pede, eu peço o resultado, solicitações, resistência, solicitação pela resistência. Eu vou deixar só o normal, comprimento da barra, e o perfil e equação de iteração também. E aqui o quantitativo completo. Bom, é o que o programa oferece. Ele está me dando barra por barra a solicitação, a resistência, a relação entre elas e o dimensionamento do perfil. Não, então eu controlo, esses são
é o resultado, é a solicitação, é a performance do perfil, solicitação pela resistência. Lá no final do trabalho, bom, esse relatório é sempre a mesma coisa, não chega a ser tão importante, e é difícil de se avaliar numa estrutura tão grande. E aqui se tem a lista de perfis, o resumo de perfis que foram adotados nessa estrutura. Bem, esse é o modo, esse é o programa, MCalc 3D trabalhando com galpões.